Nós estamos lendo Gênesis 32, versículos 9 e 10, que é uma oração de Jacó, onde ele diz: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. E nesta oração, Jacó está orando ao Senhor e nesta oração ele está colocando diante de Deus a sua prosperidade. Há 20 anos ele tinha apenas um cajado na mão, quando ele atravessou aquele Jordão, fugindo da casa de seu pai, indo para a casa de seu tio Labão. 20 anos depois ele está de volta para a terra de onde ele nasceu, voltando para a terra da sua família, e agora ele diz: eu sou 2 bandos, ou seja, sou um homem casado, tenho esposas, tenho filhos, tenho muita riqueza, muita fartura, muita abundância. E com isso nós vemos aqui que Jacó prosperou, que Jacó cresceu, que Jacó desenvolveu. Então nós estamos, à luz desse texto, pensando em alguns fundamentos para a verdadeira prosperidade. Por que pessoas, famílias, instituições, empresas crescem? Por que uma instituição como o Mackenzie, que começou com 2 funcionários voluntários e 3 alunos, há 146 anos, se tornou hoje uma mega instituição de ensino? Não apenas aqui em São Paulo, como aqui na região, Campinas, Brasília e outros locais. Quais são os fundamentos? O que está por detrás desse crescimento? Mesmo podíamos dizer da Igreja Presbiteriana do Brasil, que na semana passada completou 157 anos de fundação. Um missionário chega aqui, trabalha 8 anos. Em 8 anos ele se casa e depois de 8 anos ele morre de febre amarela. Mas ele planta uma semente. E por que essa semente cresceu? Nós vimos na semana passada que o primeiro fundamento da verdadeira prosperidade é trabalho honesto, trabalho árduo. Jacó deixou bem claro para o seu tio, sogro Labão. Ele disse: eu trabalhei, 20 anos permaneci em tua casa. 20 anos eu me dediquei ao cuidado dos seus animais. 20 anos eu servi de dia e de noite. De dia consumido pelo sol, à noite consumido pela geada. 20 anos estive entre as feras no campo, cuidando de seu gado, ovelhas, cabritos, cabritas, cordeiros e cordeiras. Ele está dizendo: eu trabalhei, e Deus atendeu a minha oração e ao trabalho das minhas mãos. Porque eu trabalhei, eu prosperei. Mas o segundo fundamento da verdadeira prosperidade é reconhecer a bênção de Deus sobre o nosso trabalho. Nesta oração, nada mais, nada menos, Jacó está reconhecendo a bênção de Deus. Claro que ele teve que trabalhar, mas o seu trabalho só redundou em prosperidade porque Deus abençoou o trabalho das mãos de Jacó. Por isso ele faz esta oração dizendo: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Em outras palavras, Jacó está dizendo: olha Deus, há 20 anos eu tinha apenas um cajado na mão. Há 20 anos eu não era nada, eu não era ninguém. Eu era apenas o filho de Isaque e de Rebeca. Eu era um jovem fugindo de casa, cheio de medo, dúvidas, incertezas. Mas 20 anos depois, eu trabalhei, eu lutei, mas o Senhor me abençoou. As tuas misericórdias foram abundantes na minha vida. A tua fidelidade foi abundante na minha vida. E ele está orando dizendo: Deus, eu sou indigno, porque o Senhor tem manifestado amor, cuidado, zelo, proteção, provisão na minha vida. Nesses 20 anos, o Senhor me livrou das armadilhas e das artimanhas de Labão. 10 vezes ele tentou me prejudicar. 10 vezes ele mudou as regras do meu salário, tentando fazer com que eu não prosperasse. Mas o Senhor abençoou a minha vida. Ainda que eu não seja digno, o Senhor foi misericordioso. Ainda que eu não mereça, o Senhor foi fiel. E graças à tua misericórdia e à tua fidelidade, eu prosperei. E hoje eu sou um homem casado,
tenho filhos, tenho rebanhos, tenho ovelhas, tenho fartura, tenho servos, e hoje eu volto para casa um homem abastado, um homem rico. Por que nós temos que entender que a verdadeira prosperidade implica em reconhecer a bênção de Deus? Porque infelizmente, queridos, nós não reconhecemos. Porque Deus abençoa a todos indistintamente. Deus não abençoa apenas o justo, Ele abençoa o ímpio também. Deus não abençoa apenas os bons, Ele abençoa os maus também. Jesus Cristo diz que Ele manda chuva sobre justos e injustos. Ele manda o sol sobre bons e maus. Os recursos de Deus estão disponíveis a toda a criação. Animais, aves, peixes e todos os seres humanos. E à luz do Salmo 73, até parece que o ímpio é mais abençoado que o justo. Quando daquela crise de por que os ímpios prosperam. Claro, a bênção de Deus, ela está disponível a todos nós. A bênção da chuva, a bênção do sol, a terra que produz, a semente que nasce, o fruto que vem, a sabedoria, a saúde, o corpo, dons e talentos e habilidades. Todos os seres humanos têm estas bênçãos, e à luz da palavra de Deus, tudo isto pertence ao Senhor. Deus é dono de toda a terra. Deus é dono de todos os recursos hídricos, minerais. Deus é dono de todos os recursos que temos à nossa disposição. Se eu os uso, é porque Deus me empresta. E Deus não empresta apenas para o cristão. Ele empresta para todos indistintamente. O problema é que poucos reconhecem esta bênção de Deus sobre a sua vida, sobre aquilo que Ele tem, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele produz. Interessante que Deus, sendo Deus, Ele sabia que a tendência humana é isso. Por isso lá em Deuteronômio, no capítulo 8, quando o povo está para entrar na terra prometida, Deus fala pela boca de Moisés, e no discurso Ele diz: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza. Ou seja, Moisés, Deus estava dizendo pelos lábios de Moisés: tudo que vocês vão conquistar nesta terra, toda a prosperidade que vocês terão, toda a abundância e fartura na vida de vocês, sou eu que estou dando a vocês. Mas infelizmente muitos de nós sofremos da síndrome de Nabucodonosor. Deus tirou Nabucodonosor do nada. Deus transformou Nabucodonosor num grande líder. Deus deu a ele todas aquelas nações vizinhas, até como um ato de disciplina contra elas. E lá no fim, mesmo sendo exortado pelo profeta Daniel, ele sobe no seu palácio, sobe no sapato do seu orgulho, e ele bate no peito e diz: eis aí a grande Babilônia que eu conquistei, com o meu glorioso poder, para a minha própria glória. E aí, é claro, do céu desce uma voz dizendo: amigo, você não construiu nada, você não fez nada, você não tem poder nenhum, e a sua glória não é nada. E ele vai comer com os animais do campo a grama, e vai ser molhado do orvalho do céu, até que ele reconheça que Deus reina, que Deus está no controle, que tudo pertence a Ele. E então lhe é devolvido novamente a consciência, a loucura é tirada, é devolvido o seu trono. E ele então agora, humilhado pelo poder de Deus, entende que tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele é, nada mais é do que manifestação do amor e da graça de Deus. Queridos, verdadeira prosperidade implica sim trabalho. Muita gente trabalhou para que o Mackenzie crescesse. Muita gente está trabalhando hoje para que esta empresa cresça mais e mais. Gente honesta, batalhadora, sábia, com dons, talentos e habilidades. Mas essa empresa também cresceu, como a igreja, como tantas outras crescem,
porque a bênção de Deus tem sido manifestada sobre nós. A bênção do cuidado, a bênção da provisão, a bênção da proteção, a bênção dos livramentos, um corpo saudável, vida, saúde, inteligência, habilidades, raciocínio, táticas, estratégias. Isso é dádiva do Senhor. Deus é o dono de todo conhecimento, Deus é o dono de toda sabedoria, Deus é o dono de todos os recursos materiais. Deus é aquele que nos capacita, Deus é aquele que nos dá poder, Deus é aquele que tira do trono e põe no trono, Deus é aquele que eleva o pequeno no local elevado, e tira o grande do local elevado e humilha. Então que a Ele seja dado a honra, a glória e o louvor. E quando eu prosperar, você prosperar, quando nós crescermos e for abundante a nossa vida moral, espiritual, intelectual, financeira, patrimonial, que a gente faça como Jacó: sou indigno, Senhor, de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Sim, Deus, eu trabalhei, mas o trabalho das minhas mãos foi abençoado pelo Senhor, por isso eu prosperei. Verdadeira prosperidade implica em trabalho duro, honesto, mas verdadeira prosperidade implica em reconhecer a bênção de Deus. É preciso ter um coração grato. É preciso ter um coração como daquele leproso, que depois de curado, volta dando glória a Deus, porque recebeu o milagre, porque recebeu a cura. E ele então reconhece que aquilo não foi acaso, aquilo não foi fruto da sua capacidade, mas da intervenção direta, poderosa e milagrosa de Deus. Ele tem feito isso na minha, na sua, na nossa vida, todos os dias. Mas infelizmente 90% sequer dá conta disso. Mas que nós façamos parte desse pequeno grupo de 10% de pessoas que se voltam todos os dias diante de Deus para dizer: Senhor, tudo isso é fruto da bênção do Senhor. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém.